Fala galera, hoje é dia de números 31, vamos lá. A vitória sobre os midianitas. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados os milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra. De cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, à guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Eve, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba. 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda, e queimaram o fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial das campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó, a purificação dos soldados. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que todas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se expiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também levareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpo. E depois entrareis no arraial, a divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades entre os que hábeis na peleja saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada
500 uma alma, tanto dos homens quanto dos bois, dos jumentos e das ovelhas, da sua metade, e tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675 mil ovelhas, e 72 mil bois, e 61 mil jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32 mil. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi o número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36 mil, e o seu tributo para o Senhor, 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. E houve de almas humanas 16 mil, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade da congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36 mil, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16 mil. Desta metade os filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens quanto de animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães, então, chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre a nossa nação, e nenhuma falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos tributos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e os trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Bom, galera, números 31. Amanhã, números 32. Falou.